perguntar para a doutora Luana Rezende, pedir para ela explicar um pouquinho dos requisitos do salário maternidade. Bom, o salário maternidade, ele é um benefício previdenciário, né, que ele é assegurado para pessoas, não apenas para mulheres, né, como vai ser melhor tratado mais à frente, a pessoas que necessitam se afastar da sua atividade laboral por questões de nascimento de um filho ou adoção, ou ainda quando acontece de abortos não criminais, tá? Que são todas aquelas hipóteses que também acredito serão tratadas, que são permitidas por lei, e também quando acontece a situação do feto nascer morto, do bebê natimorto, né? Que ou ele nasce morto já, morre no útero, ou ele nasce vivo, porém, poucas horas depois vem a falecer, tá? Então, ele é assegurado para todas essas pessoas. Bom, como dito também por doutora Lisiane, ele tem um período de 120 dias e o requisito principal, e eu diria que quase que único, falando de maneira geral, é a questão da qualidade de segurado. Porque, atualmente, a jurisprudência vem decidindo que não é necessário que a pessoa esteja empregada no momento de necessidade desse requisito, mas sim que tenha a qualidade de segurado. Então, tá bom. Obrigada, doutora Luana, por explicar os requisitos aí pra gente. E vou passar a palavra para a doutora Natasha, da continuidade. Perfeito, muito obrigada. Esses esclarecimentos vamos aprofundar bastante. Realmente, o salário maternidade ele não pode ser visto só como um direito da mulher, sim de pessoas. E falando nesse direito, a doutora Karen vai trazer para nós um pouco uma jurisprudência recente sobre a questão do prematuro, para trazer um pouco essa nova conceituação que a jurisprudência tem evoluído no reconhecimento como um direito da criança, e não só da mãe, só da mulher. Essa evolução que estamos caminhando quanto a este benefício. Conta um pouco para nós, Karen. Então, Natasha, nós já tínhamos esse posicionamento firmado no STF, e recentemente nós tivemos uma portaria conjunta do Paraná, nesse caso, da turma do Paraná, no sentido de que as mães que têm os bebês prematuros e que esses bebês, e não só prematuros, mas de repente o bebê que nasce ali com uma doença mais grave, que tenha que ficar na UTI neonatal por um tempo maior que 14 dias, a mãe acaba não aproveitando a licença maternidade. Porque às vezes o bebê fica na UTI, dependendo assim, muito prematuro, ele vai ficar 2, 3 meses na UTI, e aí acaba a licença maternidade, e quando a mãe leva o bebê para casa, que ela precisa, então, do tempo para cuidar, ela tem que voltar ao trabalho, né? Então, é uma questão muito delicada. Então, essa portaria, né, foi lançada agora dia 23 de agosto desse ano, é a portaria conjunta 28 do Paraná, e diz o seguinte, que toda a mulher que tenha um bebê prematuro ou que necessite de tratamento numa UTI por mais de 14 dias, ela pode pedir a prorrogação do auxílio maternidade. E uma prorrogação, como que é feita? Quando o bebê sai da UTI, ou a mãe, porque isso pode acontecer também muitas vezes da mãe ter problemas no parto, né, e permanecer internada. Então, quem sair por último, bebê ou mãe, zera o prazo do auxílio maternidade e passa a contar novamente. Muito importante. E aí, isso dá um respaldo para aquela mãe. Se for o caso, por exemplo, a gente vê muito os gêmeos, os múltiplos, né, 2, 3, que nascem muito pequenininhos, e eu até adoro aquele programa que tem quíntuplos, né, as quíntuplas que tem na TV. Tem um programa muito legal, que são 5 gêmeas, né, são menininhas, e elas nasceram muito pequenininhas, né, e ficaram muito tempo, acho que até 2 meses na UTI, para depois levar para casa. Só que pode ser que um bebê vá antes que o outro,
né? Pode ter essa questão. Então, quando começa nesse caso? Começa quando o último bebê sai da UTI. Tá? E aí é válido para tanto o contribuinte individual, como a empregada, incluindo doméstica, incluindo o segurado especial rural, também é válido. Como que a mãe tem que fazer? Se ela é empregada, ela fala com o seu empregador e mostra o atestado do médico de quanto tempo o bebê ficou na UTI ou que ela ficou internada e quando saiu. E aí o empregador vai pagar e depois ele recebe do INSS. Já se for contribuinte individual, ela mesma faz o requerimento junto ao INSS dessa prorrogação, apresentando também a mesma documentação aí, que é o laudo médico, determinando o porquê desse internamento e quando dá alta. Perfeito, importante essa evolução e esse conhecimento para todos. Doutora Luana, questionando agora essas outras extensões do salário de maternidade, tens alguns exemplos de evolução das jurisprudências, de casos que estão tratando de forma diferenciada? Bom, na verdade, eu queria só fazer um complemento em relação à carência, que alguns benefícios, por exemplo, um empregado, ele não necessita de nenhum outro requisito, porém, quem é um contribuinte individual, ele tem uma carência a ser respeitada, né? Que são de 10 contribuições, tá? São de 10 contribuições. Quando o segurado é rural, aproveitando o gancho da Karen, quando o segurado é rural em economia familiar, ele precisa comprovar que no último ano ele estava trabalhando nessa forma de segurado rural em economia familiar. Tá? É bem importante esse detalhe da carência. Bom, aproveitando também o gancho da Karen, que o pagamento, de fato, é feito pelo empregador, quando é CLT, quando é carteira assinada, né? Porém, caso o empregador ele se negue a fazer esse pagamento, a efetuar esse pagamento, nada impede de que o segurado, o empregado, vá ao INSS, faça esse requerimento e o INSS irá deferir, irá pagar, porque o direito dele não vai poder ser prejudicado por uma questão entre patrão e empregado que, enfim, pode perdurar aí por anos numa demanda na Justiça do Trabalho, enfim, né? É uma verba extremamente alimentícia, que tem urgência. Importante. E que outros casos que têm se estendido o salário maternidade hoje? Bom, existe hoje em dia, né, a questão da união homoafetiva, e isso traz algumas implicações no que existe previsto atualmente em lei e no que vem sendo decidido. Exatamente. Um pouco antes estávamos comentando aqui, né, sobre o caso de quando são duas mães, por exemplo, né, se uma teria direito apenas ou se ambas deveriam receber. Eu não sei nem se eu posso fazer isso, mas eu queria fazer uma pergunta sobre o que vocês acham a respeito disso. Vocês acham que seriam as duas? Eu vi alguns casos e até noticiei um caso no Previdência Hoje em 10 Minutos. Eu tô de férias, gente, em Recife. Então eu tinha que falar isso, entendeu? Até o final do programa, tu tinha que contar isso, né, cara? Eu tinha que reiterar que eu estava de férias em Recife. Mas, enfim, Previdência Hoje em 10 Minutos, de segunda a sexta, às 6 da tarde. E eu noticiei um caso, uma jurisprudência do TRF da 4ª Região, porém se tratava de uma servidora pública. E o que aconteceu? Duas mães, a que gerou, tinha o direito ao salário maternidade, ao auxílio maternidade do INSS, por ter gerado, por ter, digamos assim, o desgaste físico. Já a outra mãe, que não gerou o bebê, ela entrou com pedido, foi indeferido, né? Até mesmo que a gente sabe que auxílio, salário maternidade do INSS até para o pai, depois a gente pode comentar isso, não pode existir dois numa mesma família, né, no mesmo casal, digamos. E essa questão foi decidida como na justiça?
deram a esta mãe que não era a gestacional um auxílio semelhante ao licença paternidade de 20 dias, porque era servidora pública. Tá? Se fosse pelo INSS, seria então semelhante à licença paternidade de contribuinte ou empregado CLT, seria de 5 dias. Então, fizeram essa, e até eu li a jurisprudência e tal, e o desembargador, muito coerente, citou o nosso princípio da igualdade constitucional. Então, como que tu vai dar para um pai, digamos assim, pelo ser do sexo masculino, um auxílio paternidade, porque ele não gerou a criança, mas ele precisa dar aquele apoio para a mãe que gerou, e não vai dar para a esposa, digamos, por ser mulher, que ela vai dar o mesmo apoio. Né? E eu achei bem coerente. E é interessante colocar, a doutora Natasha, acho que pode falar um pouco mais sobre isso, nós comentamos que é justamente qual foi o intuito, né, da licença maternidade, que é a proteção da criança. Acho que a doutora Natasha pode falar mais sobre isso. Isso, até antes, uma das coisas que nós havíamos comentado anteriormente